So, hi guys, how are you doing? Então, oi, como é que vocês estão? Hoje eu vou falar sobre, a gente semana passada já falou sobre os links, né, as conjunctions. Falamos sobre as conjunções, de ligação dos textos e tal, que é um assunto um pouquinho complexo, eu sei. E hoje a gente vai falar sobre as double links, que são as paired conjunctions, que são as conjunções pareadas, que elas funcionam, elas são separadas na frase, mas elas se unem com a ideia, tá? Que elas vão lidar com dois elementos separados que estão conversando entre si, ok? Então, elas são mais fáceis e existem bem menos casos do que o que a gente viu semana passada, que é uma lista enorme e tem um monte de coisa. Então, não precisam se preocupar tanto, relaxem mais, tá? Algumas dessas coisas a gente também tem em português. No caso, a gente tem todas, mas em uns casos a gente tem a mesma palavra para fazer as duas coisas. Em inglês a gente vai ter duas palavras diferentes. Então, por exemplo, elas unem orações, tá? Pela definição, e complementam essas ideias. A gente tem a primeira aí, not only ou not only, but also, que é não apenas, mas também, não só, mas também, que ela vai acrescentar uma outra ideia, uma função aditiva. A gente tem o neither nor, que é o nem, o either or, que é o ou, então esse nem e o ou em português é a mesma palavra. Ou eu faço isso, ou eu faço aquilo. Eu nem fiz isso, nem fiz aquilo. Então, a mesma, no inglês você vai ter neither nor, either or. Então, você vai ter duas palavras para fazer isso. E por último, a gente tem o both and, que é tanto quanto, tanto como, tá? Mas não é o de comparativo de igualdade, não, tá? Tipo, ele é tão alto quanto ele. Não é essa forma, não. É, por exemplo, tanto João quanto Maria gostam de biscoitos. Um exemplo. Então, é para esses usos. Então, ele tanto estudou como assistiu um filme ontem à noite. Ok? Então, é nesses casos de você ter lidando com duas coisas diferentes. E você vai unir tá tudo relacionado ao ele, né? A esse sujeito. E alguns exemplos que eu coloquei para vocês observarem. Jealousy is both a sign of possessiveness and a sign of weakness. Então, ciúme é tanto um sinal de possessividade como é um sinal de fraqueza, ok? So, both and. E aí, nesse caso, ó, o and você já deve conhecer, né? Que é o both significa ambos, tá? Mas o and poderia ser usado sozinho. E aí seria, como em português, o i. Então, o ciúme é um sinal de possessividade e de fraqueza. E um sinal de fraqueza. Então, a gente poderia fazer dessa forma em inglês também. Mas usando both and fica um pouco mais... geralmente usado mais para textos um pouco mais formais e dá um up no seu texto, ok? Fica melhor. Outro exemplo aí com not only but also. E outra coisa é que o both and também são substituíveis por not only but also. Então, jealousy is not only a sign of possessiveness, but also a sign of weakness. Então, é a mesma coisa, o both and e o not only but also. Então, se você usar uma vez num texto, já usou uma vez, para não repetir, pode usar o outro, que significam a mesma coisa. Tá? Eles vão ter a mesma função. O segundo exemplo, the crime not only happened, but also was televised. Então, o crime não apenas aconteceu, mas também foi televisionado. Agora com either or, either you tell the truth, or I'll do it. Então, ou você conta a verdade, ou eu vou. Ok? Aí você poderia voltar só I will também, or I will. E o outro com nem, he neither apologized nor admitted his mistake. Então, ele nem se desculpou, nem admitiu seu erro, ok? Então, é para isso que servem essas conjunções. Então, a gente tem both and, tanto como, tanto quanto, mas lembre-se que não é comparativo de igualdade. Neither
ou not only, but also, não apenas, mas também, não só, mas também, ou não só, como também, a gente tem esse em português, né? A gente tem o either or, que é o ou, e a gente tem o neither nor, que é o nem. Ok? So, he neither apologized nor admitted his mistake. Ele nem se desculpou, nem admitiu seu erro. Ok? So, I hope you liked it. Eu vou passar uma coisa para vocês fazerem um exercício com isso, tá? It's gonna be good. So, I hope you're having a good time. I hope you're staying at home. Espero que vocês estejam se divertindo e que estejam em casa. Ok? Não saiam de casa, só se precisarem ir no supermercado, alguma coisa assim, mas de proteção, né? Se protejam, pelo amor de Deus. E do próximo. E espero vê-los o mais rápido possível, né? Quando toda essa situação melhorar. So, bye guys. See you.